Nós estamos entrando na geração de programadores mais semi-analfabetos da história da tecnologia, e essa é a sua maior oportunidade. Para você que não sabe, uma pessoa semi-analfabeta é uma pessoa que ela até sabe ler, mas ela não consegue compreender o que ela lê. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que ela até é capaz de ler a página de um livro, mas na hora de pegar o conhecimento dessa página e explicar para alguém, ela não consegue. E isso está acontecendo na programação. Era algo que já acontecia há muito tempo, mas está sendo ampliado. Então, o que é um programador semi-analfabeto? É aquele programador que assiste aulas, que compra cursos, que vê vários tutoriais, mas na hora de fazer um projeto sozinho, simplesmente ele não consegue. Dá um branco na cabeça dele e ele não consegue executar nada sozinho. E se você está passando por isso, fica tranquilo, tá? A culpa não é sua. Ao longo de toda a sua história, na escola, na faculdade, você nunca foi ensinado a estudar. Você foi ensinado a passar de ano. Não importa como, apenas passe. Então você aprendeu a copiar o que estava escrito na lousa, colocar na prova, tirar a nota e depois esquecer aquele assunto. E esse método, ele ficou enraizado na sua mente. E você aplica isso para tudo. Então quando você tenta aprender programação, você olha o que o professor está fazendo, copia, coloca no seu computador, vê aquilo ali rodando, mas quando a aula fecha e você tenta executar o mesmo código que você acabou de assistir sozinho, você simplesmente não consegue, porque você está com a mente enraizada no copiar e colar. E para resolver isso, cara, não é com esforço, tá? Muita gente acha que tem que se esforçar, que tem que estudar mais, mas não é assim que funciona. Porque se isso fosse uma verdade, não existiria um déficit de programadores. Porque as pessoas iam se esforçar, iam aprender e iam ocupar essas vagas que estão com déficit de programadores pagando tão bem. Mas por que essas vagas estão em aberto? Porque a programação é um dos nichos com o maior índice de desistência. Porque a pessoa entra na programação com essa ideia de que ela vai ganhar bem, e de fato vai, tá? Programadores são bem pagos desde que eles sejam bons, né? E ela entra. Só que aí quando ela começa a assistir, ela vai lá, ela entra, ela compra um curso, ela começa a assistir uns tutoriais, e aí conforme ela vai avançando e ela vai percebendo que ela não tá conseguindo fazer nada sozinha, que ela tá dependente das aulas, que ela tá dependente do curso, que ela tá dependente da inteligência artificial, muitas vezes ela desiste, porque bate aquela sensação de que, cara, como é que eu vou entrar no mercado de trabalho se eu não consigo programar algo que eu acabei de assistir? Eu acabei de ver a aula e eu não consigo executar esse código. Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? E muitas vezes essa pessoa, ela desiste. E eu desenvolvi um método de apenas 3 etapas simples para você resolver isso. E não é através de comprando mais um curso, não é através de vendo mais uma aula, porque isso é um ciclo vicioso. Quanto mais aulas você assiste, mais insegurança você fica, porque você vai assistindo aulas, você não consegue fazer nada sozinho, e aí você acha que você precisa de mais aulas, de mais cursos, e aí você fica nesse ciclo vicioso. E o método que eu desenvolvi é um método de apenas 3 etapas, cara. Entender problemas, mapear soluções e tomar decisões. Se você aprender a fazer essas 3 coisas aqui, você escreve qualquer código em qualquer linguagem. Então vamos lá que eu vou te explicar como ele funciona. Primeiro passo, entender problemas. Programação não é fim, programação é meio. Então, você não faz um código, você resolve um problema através de um código. E aí, quando você entende isso, fica tudo mais simples. Porque vamos supor que você precise fazer um aplicativo de celular. Cara, qual é o tipo de aplicativo? Beleza, é um aplicativo delivery. Tá, então esse aplicativo delivery, ele precisa ter 2 frentes. Ele precisa ter a frente do cliente, ele precisa ter a frente do lojista. O cliente tem que se cadastrar com login e senha. Ele tem que colocar o endereço dele para eu saber onde ele mora. O lojista tem que colocar a loja, tem que colocar os produtos, tem que colocar onde fica a loja, tem que colocar o raio que ele aceita entregar. Eu tenho que ter um sistema que calcula onde fica a pessoa, onde fica o lojista, qual é a distância, tá no raio de entrega, não tá? Quanto custa a entrega, qual é o preço por quilômetro, horário de pico, vai aumentar a entrega, vai diminuir a entrega, entende? Todo esse processo, ele precisa ser definido antes de você escrever o código. Então, quando você assiste uma aula, você vê um projeto que o professor
já resolveu o problema. Então o professor foi lá, ele entendeu o que precisava ser feito, ele definiu as soluções e ele desenvolveu o código. Quando você assiste a aula, você está vendo apenas o resultado, você não está pensando nos problemas, você não está pensando nas melhores soluções, você está simplesmente copiando, então é natural que você não consiga, é natural que você trave, porque você não sabe o que você está fazendo. Entende? A sua mente, ela não é capaz de fazer algo que ela não sabe fazer. O básico para você fazer alguma coisa é saber o que você está fazendo. E quando você não entende o problema, quando você não entende o que precisa ser feito, é natural que você trave. Então, por isso que o primeiro pilar do meu método é o método de problemas. Então, cara, você vai sentar lá na aula e a gente vai destrinchar um problema. Ó, a gente precisa fazer isso aqui. E aí, para fazer isso aqui, a gente precisa fazer etapa 1, 2, 3, 4, 5. Você vai aprender a destrinchar problema, você vai aprender a fazer todo esse processo. Depois, a gente vai para a parte de soluções. Então, beleza. Qual é a melhor solução para etapa 1? Qual é a melhor solução para a etapa 2? Qual é a melhor solução para a etapa 3? E aí a gente vai mapeando todas essas soluções. E aí, a partir do momento que você entendeu todo o problema, você entendeu tudo o que precisa ser feito, você mapeou as melhores decisões para tudo que precisa ser feito, aí a parte de escrever o código é como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Você entendeu o que era o desenho, você separou as peças, agora é só montar. E essa é a parte das decisões, porque muitas vezes as decisões elas são conflitantes, então muitas vezes a melhor solução para a etapa 1, ela gera conflito com a melhor solução para a etapa 5. Então você precisa tomar essas decisões. Qual solução vai ficar, qual solução vai tirar. E isso é um processo que não é complexo, tá? Eu sei que parece complexo, mas dentro lá do meu método você vai aprender como tomar essas decisões. E aí, a partir do momento que você entendeu o problema, mapeou as soluções, tomou as decisões, cara, o resto a inteligência artificial faz para você. E é esse ponto que a inteligência artificial nunca vai conseguir substituir. Ela nunca vai conseguir substituir essas 3 etapas, entende? Você dizer que a inteligência artificial vai substituir um programador é tão inteligente quanto você dizer que a calculadora substituiu os matemáticos. Ela não substituiu. Ela está aí ajudando os matemáticos a produzir mais rápido. E a inteligência artificial, ela vai fazer a mesma coisa pelos programadores, mas pelos programadores inteligentes, tá? Pelos programadores capazes de entender problemas, mapear soluções e tomar decisões. Os programadores que simplesmente copiam o que está escrito na tela, cola lá no computador e tira foto para postar, para falar, olha, tô programando, cara, esses aí realmente não vão ter espaço, esses aí vão ser engolidos. Mas eles não serão engolidos pela IA. Eles serão engolidos pelos programadores que utilizam a inteligência artificial melhor do que eles, entende? Pelos programadores que entendem o processo, pelos programadores que sabem projetar soluções a partir do problema que eles entenderam e tomam boas decisões a partir delas, tá certo? Então, cara, sem mais, eu fico por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Essa é a pior geração de programadores que nós já tivemos. A inteligência artificial piorou ainda mais as coisas, porque, como eu disse, esses programadores que copiam e colam, eles sempre existiram, mas agora eles copiam, colam, e aí quando eles não conseguem fazer sozinho, eles pedem para a inteligência artificial fazer. Então antes, quando eles viam que eles não conseguiam fazer sozinho, eles meio que tinham que se forçar a aprender. Só que agora, como a inteligência artificial dá conta, eles não se esforçam mais. Só que isso é uma baita oportunidade para você, porque quanto mais programadores semi-analfabetos estiverem no mercado, mais espaço você vai ter, mais rápido você vai ser contratado, mais rápido você vai ser promovido, mais rápido você vai ganhar o seu dinheiro, tá certo? Então, sem mais, eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. E se você quiser ter acesso ao meu treinamento completo com toda essa metodologia aplicada em um único lugar, confere o primeiro link aqui na descrição para o Python Pro. Sem mais, eu fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.